Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço, aumentou e muito obrigado em 600 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo que você que gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito e da Constituição de 1988, né, sempre de forma analítica, crítica e propositiva, indique o canal a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembrar que as nossas últimas 3 entrevistas com João Amoedo, Marina Silva e Mara Gabrilli. E já temos um conjunto de entrevistas para a próxima semana. No total, vocês acessando o acervo aí do canal, são mais de 100 entrevistas com reflexões bastante profundas sobre esse momento dramático que nós estamos vivendo, tanto no campo da economia, no campo da política, no campo jurídico, no campo da diplomacia. Em suma, há um acervo bastante significativo de entrevistas. Eu passei, claro, como de hábito, por todo o noticiário, né? A questão central, eu queria antes, vale lembrar, fazer só um esclarecimento da live de ontem. Quando eu fiz a relação entre 2021, agora, a crise que estamos vivendo, com novembro de 1955, o episódio Café Filho, não há, é importante destacar, qualquer relação entre as figuras históricas de Jair Bolsonaro com Café Filho. Café Filho não era nazifascista, não era ladrão, não fazia peculato, não tinha uma organização criminosa colocando filhos para desviar recursos recursos públicos, como o Bolsonaro, né? E você tem divergências políticas, pode ter uma análise diferente do que ele tinha naquela conjuntura histórica, né? Mas ninguém o coloca na vida pública com qualquer semelhança com o criminoso Jair Bolsonaro. Então, é só a questão, a comparação é do momento histórico e como foi feito um arranjo político, jurídico, constitucional que levou Nereu Ramos à presidência da República em janeiro, após do presidente eleito em outubro de 1955, toma posse em janeiro de 56, que foi o JK, o Juscelino Kubitschek. Então, esse primeiro é um esclarecimento para a gente não misturar os personagens. O Jair Bolsonaro, o criminoso, o assassino, o homem que tem as mãos sujas de sangue, de 330 mil mortos, suplantamos essa marca agora no final de semana, não há nenhum paralelo na história de nenhum personagem, né, igual Jair Bolsonaro. Justamente sobre isso a gente pegar um gancho e analisar. Hoje, lendo todo o noticiário, os portais, o artigo mais interessante que eu achei é justamente de Miguel Reale Júnior, já entrevistado no nosso canal, chamado Aprendiz de Feiticeiro. Está no Estado de São Paulo, no Estadão. É um artigo bastante interessante e que permitiu pensar. Quando o artigo é bom, você pensa, né? Muitas vezes você lê um monte de coisa e não permite nenhuma reflexão, ou aquelas fofoquinhas, né? A fonte disse isso, a fonte disse aquilo. É um conjunto de ibirás da vida e que não leva a nada, a não ser a fofoquinha da Candinha, parece aquelas coisas dos anos 60 da revista Intervalo. Então é necessário uma reflexão, e reflexão parte de estudo, de leitura, né, de história de vida, e o Dr. Reale Júnior coloca algumas questões interessantes. Permitiu, eu pensei o seguinte, ele mostra no seu artigo que o Bolsonaro não mais governa, ele só administra a crise. É verdade, eu concordo ipsis literis com o Dr. Reale Júnior, ele não governa, e não é de agora, né? Já vem de um tempo, ele não governa e vai administrando da forma dele, nazifascista, criminosa, né? Como alguém que um verdadeiro, não sabia, soube, lendo aqui o Estadão de quarta-feira, na coluna do William Vac, que ele é chamado de ladrãozinho pelos altos oficiais do Exército. Bem, o ladrãozinho, então, como dizem os altos oficiais, Bolsonaro, ele não governa, ele vai tentando, da forma dele, caótica, é um caos esse governo, administrar as crises. É verdade, e nós temos, e o Dr. Reale destaca o que ele chama de parlamentarismo branco.
Perfeito, é verdade. Ninguém imaginaria que as eleições no início de fevereiro, oposto do que disseram à época, tanto Arthur Lira e principalmente Rodrigo Pacheco no Senado, exercem uma pressão muito maior sobre Bolsonaro do que Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é piada, né? Davi Alcolumbre está na CCJ do Senado, Comissão de Constituição e Justiça. Ele tem ensino médio. Você vai dizer assim, você está discriminando quem tem ensino médio? Óbvio que não. Mas para ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tem de ter uma formação de nível superior, e preferencialmente no campo do direito, né? O rapaz, que era do baixíssimo clero quando deputado e do baixíssimo clero quando senador, tem uma formação de ensino médio e nunca se destacou também pelo autodidatismo, que também poderia ser uma característica especial. Ao contrário, é um sujeito até patético. E o Rodrigo Maia, na Câmara dos Deputados, né, que passou tanto tempo, não fez um alerta, vamos chamar assim, como a de cerca de 8 dias atrás, de Arthur Lira para Bolsonaro. Olha, tome cuidado, tem remédios aqui um pouco amargos. O remédio amargo, evidentemente, é o impeachment. O Rodrigo Maia passou tanto tempo e nem tocou nessa questão. Então, o ponto central, acho que vendo tudo que ocorreu nessa semana e lendo hoje o noticiário, é que parece que muitos que estão aí na elite política, elite no sentido mais amplo, econômica, financeira, elite política propriamente dita, elite intelectual, com todos os senões, porque tem pouquíssima participação, a elite intelectual na crise mais grave que o Brasil republicano está vivendo, que é lamentável, mas parece que muitos pagam para ver. Fala, não, ele não vai fazer isso, e ele faz. O Bolsonaro. Muitos não acreditavam que chegaríamos a 300 mil mortos. Chegamos e já suplantamos. E agora, num ritmo que, desse jeito, eu estava acabando de ver levantamento, podemos ultrapassar 500 mil mortos em julho. Há estimativas seguras, né, de que, nesse ritmo, e a situação é muito grave. Por exemplo, não custa, estou citando a Folha de São Paulo, transferências de pacientes indicam UTIs paulistas do estado de São Paulo, entende-se, à beira do colapso. Taxa de ocupação das unidades que atendem casos de Covid-19 está em 92%, segundo o governo de São Paulo. Nós estamos falando do principal estado da federação, né? 90, ou seja, está à beira do colapso. A situação é gravíssima, né? Mas alguns setores parece que pagam para ver. Fala, mas será que ele vai continuar agindo assim? Será que ele não vai ser contido ou pelo presidente da Câmara, do Senado, ou por conselheiros dentro do Palácio do Planalto, aquela caterva de militares incompetentes, a começar por o Braga Neto, o Plano Marshall? Esse eu não vou me esquecer, viu? O Plano Marshall, cadê o Plano Marshall? Né? E toda aquela... Cadê o general Heleno? Graças a Deus que ele está calado. Ele é um perigo para o Brasil, esse homem, e uma vergonha para o exército brasileiro. Bem, aí você vai passando por tudo isso e fala assim, não, acho que o Bolsonaro pode mudar, porém, contudo, todavia, não tem jeito. Hoje, né, logo no período da manhã, ele tuitou um alerta feito em 2020, consequências do fecha tudo, entre aspas, e em frutífera busca de diálogo. Né? Ou seja, ele voltou a dizer a mesma coisa que sempre disse desde fevereiro do ano passado, há mais de um ano. E ontem, à noite, ele também tuitou dizendo o seguinte, olha que forma baixa, coisa de marginal, de gente que nunca trabalhou, porque ele é vagabundo. Sabe qual foi a última vez que ele trabalhou? Foi na quinta-feira, das 11 ao meio-dia. Ele teve 2 despachos. Não trabalhou antes das 11 nem depois da meio-dia. Não trabalhou sexta-feira, não está trabalhando hoje, não trabalhará amanhã. Você vai me dizer assim, pô, mas é Páscoa. Na crise mais grave que vive o Brasil republicano, não tem Páscoa, não tem sexta-feira, não tem nada. Você acha que na Segunda Guerra Mundial alguém ia falar assim, olha, não, vamos descansar agora porque tem algum feriado religioso? Não, você está travando uma guerra de vida ou morte, que é o caso nosso. E a morte está presente, 330 mil mortes, sem guerra, sem um tiro, que esse criminoso é responsável. Né? Agora, estão falando em julgá-lo aqui, perfeito, eu estou falando isso há mais de um ano. Exato, tem de ser julgado aqui, ele é criminoso, isso não pode passar ao largo, não podemos jogar esses cadáveres para baixo do tapete. E ele é o principal responsável, mas não só ele, há toda uma estrutura de comando que termina até em concessionárias de rádio e TV que propagam fake news sistematicamente em troca de muito dinheiro. Gente que está sendo comprado para colaborar no assassinato de brasileiros. Concessionários de rádio e TV. E vocês sabem de quem eu estou falando, porque é evidente. Né? Indo em frente. Aí ele diz assim, ontem, tuitando, o criminoso Bolsonaro,
o que é chamado de ladrãozinho pelos altos oficiais do Exército. Eu não sabia essa sua nova denominação. Um aposto, Jair Bolsonaro, vírgula, o ladrãozinho, ponto. Trabalhar, muitas vezes, também é uma atividade física. Por que, então, fecham praias, academias, proíbem futebol? Convenhamos, é muita cretinice, né? É muita falta de vergonha na cara. Né? É isso, você não tem de buscar termos mais educados. É cretinice e falta de vergonha na cara. Um homem vagabundo que nunca trabalhou, que foi 2 anos como vereador, sequer se preocupava com os assuntos públicos da cidade do Rio de Janeiro, e 28 anos como deputado federal, passava algumas horas em Brasília, voltava para o Rio de Janeiro, despachava na Alerj, no gabinete de Flávio Bolsonaro, veja a entrevista de Marcelo Freixo, né? E tinha relações com os criminosos, dividindo, partilhando os crimes do Rio de Janeiro. O Queiroz era o seu gerente dessa associação criminosa, né? E isso, é claro, todos os lados. Esse homem, esse bandido, esse vagabundo, me desculpe usar outra vez a expressão vagabundo, mas nós temos de nos indignar, nós temos de ter sangue. Então, já passaram 330 mil mortos. Nós vamos chamá-lo de cavalheiro, de lorde, de sua excelência? Não é possível. Esse senhor, bandido, né, ele pegava dinheiro, desviava dinheiro público. Com a mulher 02, como ele trata os filhos e as mulheres por número, veja que baixeza, que homem baixo, que homem, né, vulgar. Né? No ápice da vulgaridade, ele, em 10 anos de casamento com a mulher 02, comprou 14 imóveis. Esse homem é corrupto, ele só não roubou mais porque não tinha meios de roubar. Porque peculato é muito ameno a expressão. Ele é ladrão. Ele é ladrão. É isso. E passou a sua vida dessa forma. Quando o coronel Pellegrino, veja um livro de Luiz Macruz Carvalho, Cadete ou Capitão, em 1983, fez uma espécie de avaliação, diagnóstico dele, disse que ele não tinha condições de permanecer do Exército, porque ele queria ter ganhos que era impossível ter no Exército. Ele não queria trabalhar, estudar, fazer cursos, ter estágios no estrangeiro, como tantos oficiais brasileiros assim o fizeram. Não, ele queria ganhar dinheiro rápido. E aí ele entendeu onde podia ganhar. Na política tradicional, com os assessores roubando dinheiro e sendo sócio de criminosos no Rio de Janeiro. Sócio, sim, de assassinos como Adriano. A proximidade era tão grande, vimos ontem, que estranhamente não fizeram o acompanhamento telefônico, a mulher do Queiroz, quem é Queiroz? Queiroz é Jair Bolsonaro, né? Encontrando-se com a mãe do Adriano e o advogado do Adriano. Tem a foto que comprou. E naquele momento a escuta telefônica foi interrompida. Estranho, né? Que estranho. Então, realmente causa estranheza. Eu acho que foi sem querer apertar o botão errado. Então, ele continua agindo da mesma forma. Então, com ele na presidência, nós não vamos conseguir enfrentar a pandemia. 300 mil mortos gerou, entre aspas, o manifesto de economistas, empresários, etc., há 10 dias atrás. Foi positivo. Também, nessa semana, o manifesto de 6, vamos chamar de presidenciáveis. Ótimo. Teve a entrada de mais um pedido de impeachment, né, feito pelo líder da minoria na Câmara dos Deputados e o líder da oposição também na Câmara dos Deputados. Algo positivo. Mas só isso não basta. A tragédia é muito maior. É diferente de outros momentos da história. Daí volta a minha análise da tipologia das crises do Brasil republicano, que essa é uma crise que não tem nenhum paralelo. Não dá para comparar com 1930, com os anos 1930, com 1945, 1954, 1955, 61, 64, 1992 ou 2015, 2016, para lembrar de alguns anos de profunda crise do Brasil republicano, quando há uma combinação de crise política e crise econômica. Essa é muito mais grave, porque tem uma variável que não tinha em todas as crises anteriores, a pandemia e o número de mortes, que você desestruturou a economia brasileira e destruiu milhares e milhares de famílias e o número de negócios. Se nós tivéssemos com a vacina o ano passado, e poderíamos já tê-la, e vacinando, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses em agosto, o Brasil poderia estar vacinando em novembro, se ele tivesse incentivado que a população se comportasse de acordo com os protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde, a utilização de máscara, distanciamento social, a utilização de gel, etc., etc., nós não teríamos
a tragédia, não teríamos a expansão do vírus como teve, né? E teríamos o restabelecimento da economia desde o ano passado, e não teríamos essa destruição, especialmente de micros, pequenos e médios empreendedores. O desemprego, o maior da história, né? Problemas de dívida pública, mais de 90% do PIB e sem nenhuma possibilidade a curto prazo de recuperação econômica. Então, tudo isso foi produzido por ele, não pelo vírus, por uma ação dele, planejado. Daí que nós chamamos, e fomos um dos primeiros a chamá-lo, hoje todo mundo chama, tudo bem, não há problema, genocida. Ele é um genocida. Ele sabia que ia ocorrer, foi informado pelo ministro Mandetta, foi informado pelo ministro Taixe, e demitiu os dois, né, do que poderia ocorrer no Brasil. E nós temos, e hoje está circulando ontem vários vídeos, né, como ao longo do ano passado e nesse ano, ele foi dizendo que, eu citei aqui, quando ele foi entrevistado pelo Dudu Bananinha, que é uma coisa patética, mas 1.800.000 eleitores de São Paulo votaram no Dudu Bananinha, olha o nível do eleitorado paulista, né, excelente. Ele disse em dezembro, né, na segunda quinzena, que a pandemia estava acabando. Eu não quero falar do Osmar Terra, o Osmar Trevas nem vale a pena. Esse eu não sei como circula livremente por aí, né? É uma coisa inacreditável. Como ele propagou fake news. Quantas pessoas morreram porque acreditaram nele? Deixa, não vou nem falar em Osmar Trevas. Vou falar nem que interessa. Osmar Trevas é zero. Falar no Jair Bolsonaro, porque ele tem a caneta, ele é o presidente da República, ele não gosta de dizer que ele tem a caneta. Então, a questão que se coloca é que tudo isso que está ocorrendo era tudo previsto. Já todos nós sabíamos tanto da questão econômica que ia ocorrer, e ocorreu, então tudo isso foi, que não teria recuperação em V, lembra? Quantas vezes nós falamos aqui, né? Isso já era, qualquer economista que acompanhava, olhando as contas públicas, olhando a situação econômica brasileira, macro e tal, sabia que ia acontecer, e está acontecendo a tragédia econômica. A questão de política externa, poxa, desde 2019 eu falo isso. Pega os arquivos do canal, quantas vezes eu falando, olha, o que o Ernesto Araújo está fazendo, vai ter um ônus no campo político, diplomático, econômico, o Brasil vai ser um Estado pária. Quantas vezes vocês ouviram isso aqui? Tudo ocorreu. Ninguém agiu naquele momento. Portanto, não é que não sabia as consequências. Nós tínhamos apontado isso, também no campo econômico, nós tínhamos apontado no campo do meio ambiente. Ricardo Salles, o significado disso, primeiro, na destruição do meio ambiente, segundo, no problema para as comunidades que vivem, especialmente na Amazônia Legal, a questão externa para as exportações brasileiras, perdeu o Fundo Amazônia, tudo isso foi falado também, não é nenhuma novidade. Então, não é que alguém fala assim, você está falando agora, já aconteceu, etc. Não, foi falado em 2019. A ação dos filhos, né, todos vagabundos também, vou usar essa expressão, não vou falar mandriões, não, né, desviando dinheiro, o Flávio Bolsonaro comprar uma mansão de 6 milhões de reais com dinheiro de origem desconhecida. Eles não estão nem aí. O Carlos Bolsonaro, o Dudu Bananinha, e tem o 04, que está tentando, já que está todo mundo metendo a mão na grana, eu também vou, o 04 está falando, né? Ninguém sabe, agora eu estava vendo aqui, creio que foi no Antagonista, que os móveis, inclusive do escritório do 04, também foi fornecido por uma empresa que é fornecedora do governo. Então, tudo isso, né, a questão do caos social que poderia ocorrer, está ocorrendo, também nós falamos. A destruição da infraestrutura, hoje eu vi aqui notícias que o ministro lá, o Tarcísio, que é um falastrão, é o homem que inaugura bica e asfalto de estrada de 6 quilômetros. É um tremendo enganador, né? Um farsante. E que agora vai entrar 10 bilhões, que vai entrar nada. Nada. Lembra a reunião de 22 de abril que nós conhecemos, assistimos, graças à decisão do ministro Celso de Mello? Cadê aqueles investimentos que o Paulo Guedes disse que ia ter no Brasil? Puxa, o que tinha de dinheiro no que ele falou, o Paulo Guedes, foi uma coisa absurda. Falou um monte de coisa. Ele que leu Keynes 3 vezes, disse ele na reunião, em inglês. Puxa, que cara incrível. Nunca escreveu um livro, né? Mas cadê aquele dinheiro? Não tem nada. Então já está previsto o caos econômico de há muito. Então, perceba tudo isso. Aí hoje eu estava lendo
um ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, aposentado, né? Atingiu a expulsória aos 75 anos, foi um brilhante decano da Suprema Corte. Após a vacinação do atual presidente Luiz Fux do STF, segundo o jornal Estado de São Paulo, ele mandou uma mensagem ao ministro Luiz Fux, ministro Celso de Mello, dizendo o seguinte: parabéns por seu gesto que rejeita de modo expressivo aos olhos da nação práticas negacionistas e irresponsáveis e que repudia com elevada autoridade de seu cargo de chefe nominal do Poder Judiciário Nacional, o grito necrófilo, desprezível e infame de mentes obscurantistas que absurdamente cultuam a morte em paradoxal detrimento da preservação da saúde e da intangibilidade da vida de nossos cidadãos. Brilhante, como sempre, o ministro Celso de Mello. Foi preciso, foi ali no alvo. A questão que se coloca, portanto, eu não entendo porque existe esse pagar para ver, a mesma questão do impeachment. Tanta gente me diz assim, não, juridicamente abundam crimes de responsabilidade, mas não existe condições políticas. Mas espera um pouquinho, quer dizer que a justiça ela se submete à razão política, você constata a existência do crime, não vai apurar e puni-lo porque não há condições políticas. Espera um pouquinho, isso é no Brasil, é igual Jabuticaba, espera um pouco. Se há e abundam crimes de responsabilidade, cabe apurá-los. Né? A denúncia está aí. Então, o artigo 51, cabe à Câmara autorizar, cabe privativamente a ela. Quem julga crime de responsabilidade, processo e julga o Supremo, é o Senado Federal, o Supremo é a infração penal comum. Então, a questão está colocada aí. E aí, lendo para associarmos, fazermos com o artigo do Dr. Reale Júnior, né, chamado Aprendiz de Feiticeiro, publicado hoje no Estadão, aí depois eu li o artigo do professor Reale, eu fiquei pensando, eu falei, bem, o Bolsonaro não mais governa, né, e só administra a crise. Administra no sentido bolsonarista, o caos, aprofunda o caos que está ocorrendo, e que ele quer o caos, para tentar impor a ditadura, ao que nós já falamos desde o ano passado. Bem, aí eu lembro, doutor Reale, a questão do parlamentarismo branco, quer dizer, o controle do presidente da Câmara, presidente do Senado, das ações do Executivo, para tentar minorar o caos. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas isso, e aí tem uma questão interessante, isso acaba prolongando o impasse que nós vivemos hoje. Né? Isso acaba prolongando o impasse porque a situação, o desenho, o cenário do que está ocorrendo, você não enfrenta. O que é enfrentar? Ou é exigir a renúncia já, que é um enfrentamento efetivo, exigir a renúncia já, pode ser um movimento, né? Um outro, a questão de abrir um processo de impeachment, um outro, politizar cada vez mais os crimes do Bolsonaro, exigindo uma ação das forças responsáveis da nação. Então, caminhos tem, porque se você prolongar o impasse, você dá uma sobrevida ao Bolsonaro e dá uma sobrevida, o que é pior, à crise, aprofunda ainda mais a crise, ela fica mais grave. E quando eu estou dizendo isso, os efeitos que ela tem no aqui agora, e a dificuldade que vai ser, a posteriori, a reconstrução do Brasil, pós o nazifascista sair do governo, e sairá. Então, a questão que se coloca para fazer um fecho nisso tudo é parlamentarismo branco prolonga o impasse, né? Dá uma sobrevida ao Bolsonaro e aprofunda ainda mais a crise. E qual é a jogada, muitas vezes, de aprofundar a crise e prolongando o impasse? Ele quer chegar ao segundo semestre. Ao chegar ao segundo semestre, ele vai tentar, junto àqueles setores, vamos chamar assim, panglossianos, do Dr. Pangloss, do Voltaire, que sempre são otimistas, falam assim, não, nós estamos em julho, tem 500 mil mortos, mas vamos pensar o seguinte, em outubro do ano que vem vai ter eleições, vamos deixar de lado essas coisas, de falar em renúncia já, impeachment já, politizar a questão da crise, vamos deixar isso de lado, vamos pensar no Brasil, o Brasil precisa de calma, de paz, como se fosse possível ter paz com um assassino, com um nazifascista na presidência da República. Né? E naquele momento, porque se não fizermos nada, e nesse quadro sanitário, teríamos 500 mil mortos. 500 mil mortos. Muitos não acreditavam que nós chegaríamos a 330 mil, e chegamos. E chegamos. No ano passado, o deputado Trevas, falava em 2 mil mortos. 3 mil mortos. Sabe o que o Trevas falava? Pergunte aí no Rio Grande, especialmente você que é eleitor dele, o Trevas. O Trevas disse que o ápice da pandemia seria no dia 8 de abril de 2020.
E ele continua falando e vocalizando esse discurso criminoso, porque as pessoas estão morrendo, em concessionários de rádio e televisão que terão de ser, lá na frente, punidos por serem copartícipes do massacre. Porque eles sabem que a informação é falsa, eles divulgam a informação falsa, potencializam a informação em troca de dinheiro. Não pensem que há alguma questão ideológica que não resolveria o problema, mas não pensem que é isso. Não, eles estão passando a mão em dinheiro público. Portanto, esse massacre tem muitos responsáveis. O principal nessa pirâmide, claro, que é o assassino, o ladrãozinho, como é chamado por oficiais do Exército, Jair Bolsonaro. Mas tem outros. Nós teremos de ter aqui o nosso Tribunal de Nuremberg. E venho falando nesse espaço e no Jornal da Cultura isso há meses, há meses. E isso é essencial. A justiça, o que vai ser acionado, né, e a União vai ter de reparar essas perdas. Mas aí a União pode, aqui está na Constituição, vai acionar aquele que gerou essas perdas para a União, porque ela vai ter que pagar indenizações, etc. E quem é que possibilitou isso? O criminoso Jair Bolsonaro. Então, a questão que se coloca em síntese, né, buscando uma síntese de hoje, é que nós sabemos que Bolsonaro não governa, que ele só empurra e cria mais crises. Não é tanto que administra, mas cria cada vez mais crises, né? E a tensão vai aumentando cada vez mais. E sempre insinuando a todo momento que vai dar um golpe de Estado. O meu exército, sinalizações para as polícias militares, ataque à Constituição, ataque ao Supremo Tribunal Federal, que ele faz, ou muitas vezes manda os filhos criminosos, que é uma quadrilha. Os filhos são braços do pai, não tem a mínima autonomia, são os pobres coitados. Já imaginou ser filho do Bolsonaro? Deve ser uma coisa horrorosa, filho do nazifascista, né? Então, nesse cenário, não tem saída. Achar que vamos fazer com que o Maia e o Pacheco segurem o Bolsonaro, controle ele um pouquinho, não vai ter solução, a crise vai se agravar. Ou seja, parece que o Brasil não acreditava, as elites, né, não acreditavam que nós teríamos 330 mil mortos. Chegamos lá. Parece que não acredita que teremos 500 mil, 500 mil, né? Se tudo continuar, infelizmente, como está. É necessário uma ação, e ação política. E a ação política é o movimento pela renúncia já, pelo impeachment já, né? E pela politização dos crimes que ele está cometendo, sistematicamente. Né? Se nós estamos nessa situação é porque não temos vacina, não temos vacina por causa do criminoso Bolsonaro, do bandido, do ladrão. Né? O ladrãozinho, como tudo é inho no Brasil, como os oficiais do Exército chamam, de acordo com o Estado de São Paulo, de quarta-feira. E nós não podemos, os democratas republicanos, nessa conjuntura tão difícil que o país vive, dar uma sobrevida a ele. Ou seja, o impasse dá uma sobrevida. E a sobrevida é aprofundar ainda mais a crise. Em resumo, enfrentamento político é condição sine qua non, e aí é um enfrentamento do criminoso, que cada vez está mais isolado, sem apoio parlamentar, sem apoio popular, as manifestações têm 200 pessoas, 150, sem apoio eleitoral, sem apoio das pesquisas, sem apoio das elites empresariais responsáveis. Ele não tem apoio nenhum. Agora, ele continua por inércia. Se não tiver uma força que o interrompe, qual é a força? Ação política, democrática, republicana, constitucional. Esse é o cerne da questão. Né? Por isso que nós teremos o mês de abril, o pior mês de abril das nossas vidas. O pior, porque ele está na presidência. Mas vamos esperar que maio a história seja diferente, mas precisa começar a fazer política. Né? O início ainda foi muito tímido, os manifestos. Só manifestos não enfrentam, é uma crise que tem características muito mais graves do que as crises anteriores, que foram enfrentadas, algumas delas por manifestos. Essa precisa de mais. Por quê? Porque ela foi uma crise potencializada a um ponto, a uma altura que nenhuma outra da história brasileira, e tem características especiais como nenhuma outra, e a mais longa da história, a mais profunda, algo que eu tenho insistido muito nisso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 600 mil inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, você que gosta das lives, das entrevistas, da perspectiva republicana, democrática, constitucional, sempre em defesa do Estado Democrático de Direito, né? Indique a uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. As entrevistas, postamos as 3 últimas com João Amoedo, Marina Silva e Mara Gabrilli, por ordem.
foram as últimas, e nós temos mais de uma centena de entrevistas que agregam valor à reflexão sobre esse momento dramático que nós estamos vivendo. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @MarcoAntonioVilaOficial e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram os cursos, 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br. Amanhã nos encontramos, porque diferente do, não vou chamar Mandrião, vagabundo Bolsonaro, né? É melhor dizer as coisas diretas, que muitas vezes também os sinônimos mais elegantes, como Mandrião, escondem que ele é um vagabundo. Trabalhou quarta-feira até 5 da tarde e na quinta-feira trabalhou só das 11 ao meio-dia. Ele levantou bem tarde, descansou, dormiu, aí ficou das 11 ao meio-dia em 2 despachos, não fez mais nada ontem, hoje, não fará amanhã, e na segunda-feira vamos ver quando esse vagabundo volta a trabalhar. Alguém pode dizer, alguma poliana, que fala, é bom, porque quando ele não faz nada, menos assassinatos ele vai cometer em relação aos interesses públicos. Pode ser, mas chega de nos consolar, está na hora de nós termos um presidente da República, de fato, no Brasil. E vamos aguardar o que vai acontecer, então, amanhã, que será motivo também sempre o nosso encontro aqui nesse espaço. Muito obrigado, até amanhã.